Os estaduais em 2026 terão apenas 11 datas. Na prática, o que isso vai impactar, na verdade? A gente tem muitos estaduais que já conseguem se adaptar sem problema a esse novo calendário, mas lá em São Paulo a gente tem o Paulistão com 16 datas hoje e uma fórmula de disputa que já é consolidada e também um campeonato que já foi vendido para o mercado publicitário com a atual configuração. Vai ser um problema para a Federação Paulista de Futebol readequar esse campeonato e agora a gente vai trazer como possivelmente pode ser o Paulistão em 2026. Então pega uma pipoca, pega um refri e bora juntos viajar aqui até São Paulo. Fala meus amigos, todo mundo sabe, né? O nosso novo presidente da CBF, o Sami, ele já logo de cara deu uma canetada e diminuiu a quantidade de datas que serão disponibilizadas para as federações de futebol em seus estados para fazer os campeonatos estaduais na próxima temporada em 2026. É fato que muitos estados têm campeonatos ali deficitários que acabam por os clubes tendo que pagar para conseguir jogar, mas tem algumas federações que conseguem obter sucesso nesse tipo de formato, nesse tipo de campeonato estadual. Uma delas é São Paulo. O Campeonato Paulista, ele é sucesso de bilheteria, ele é sucesso também de engajamento em relação também à venda televisiva. A federação conseguiu grandes contratos. Hoje o Paulistão está na Record, ele está na Cazé TV, está na TNT, enfim, as equipes ganham muito bem. As equipes menores, para você ter uma ideia, recebem bem mais que clubes da Série A que jogam outros estaduais. Então, a federação vai ter que rebolar na maionese e criar uma fórmula de disputa que consiga atrair o público, que também consiga renegociar seus contratos de TV com as emissoras e elas aceitem a nova configuração para 2026. Então, teremos apenas 11 datas disponibilizadas pela CBF e a gente vai imaginar aqui agora como será o Paulistão em 2026. A gente teve uma ideia que é trazer as 16 equipes divididas em duas chaves de 8. A gente teria ali as equipes de um grupo enfrentando as equipes da outra chave. Teríamos 8 rodadas na primeira etapa da competição. Cada equipe ia jogar 4 jogos em casa e 4 jogos fora e teríamos ali pelo menos a garantia de 4 clássicos na primeira fase, já que 2 equipes das grandes estarão em um grupo e mais 2 equipes grandes, das 4, né, que a gente pode dizer assim, 2 de cada chave e teríamos no mínimo 4 confrontos de clássicos na primeira fase do Campeonato Paulista. Então a gente teria essas equipes jogando um grupo contra o outro, 8 rodadas e os 4 primeiros avançariam para a fase de mata-mata. Aí como são 11 datas no total, né? A gente vai usar 8 na primeira fase, sobraria 3 datas, então 4 de finais, semifinais e a grande final, todas essas fases em jogo único e o mando de campo, claro, para a equipe de melhor campanha. A gente poderia até pensar em uma final em campo neutro aí, basicamente o que se faz na Libertadores hoje, o que se faz na Champions League, um evento ali, mas lá em São Paulo a gente tem um problema que é em relação a 2 torcidas no estádio. O Ministério Público lá, a Polícia Militar, não aceita. Se aceitasse, isso é legal. Já pensou? Cada ano uma final como um evento, ou no Morumbi, que é o maior estádio de São Paulo, ou até mesmo no interior, como em Ribeirão Preto, como em São José do Rio Preto, Presidente Prudente, né? Que tem grandes estádios, ele sendo ali arrumado para receber uma final. Já pensou? Presidente Prudente recebendo uma final entre São Paulo e Santos, por exemplo, ou Ribeirão Preto recebendo Palmeiras e Corinthians. Ia ser eventos bem interessantes para as cidades e também para o interior de São Paulo. Então, a gente imaginou uma fórmula de disputa nessa condição e basicamente bora trazer o que seria o Grupo A e o Grupo B. No Grupo A, por exemplo, a gente poderia ter Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Mirassol, São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto, Velo Clube e Primavera. Lembrando, Corinthians e São Paulo de um lado, então, como está do outro lado Palmeiras e Santos, a gente teria a garantia de 4 clássicos. Corinthians e Palmeiras e Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras e São Paulo e Santos. Também, Ponte Preta está de um lado, o Guarani vai estar do outro, teríamos ali mais um clássico garantido, o 5º clássico, que é o Clássico de Campinas. Indo até o Grupo B, ele ficaria com Palmeiras, Santos, Guarani, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Novo Horizontino, Noroeste e Capivariano. Tem também os clássicos contra a Portuguesa, né? Até esqueci. Teríamos aí nessa divisão de grupos, Corinthians e Portuguesa e São Paulo e Portuguesa. Enfim, teríamos ali um total de 7 clássicos na primeira etapa da competição. Fora os duelos regionais também, né? Que seriam bem interessantes,
como o próprio São Bernardo contra a Portuguesa, o Red Bull Bragantino contra o Mirassol, teríamos clássicos ali interessantes, duelos regionais. E se você gosta de camisa de time, tô deixando essa linda camisa do Palmeiras que está passando agora na sua tela, e também essa linda camisa do Corinthians. Tá vendo aí agora, né? Tô deixando o link para você comprar elas, tanto no comentário fixado, como também na descrição desse vídeo. Então já corre, produto licenciado, produto oficial. Então não perde tempo e clica nos links que estão no comentário fixado e na descrição e não perde essa oportunidade. Se você torce do time, já clica lá também que tem outras camisas para você. A gente poderia ter também uma segunda fórmula de disputa, que seria as 16 equipes divididas em 4 grupos de 4. Aí a gente teria 6 rodadas na primeira fase, com as equipes jogando dentro do grupo em jogos de ida e volta. Aí, usando 6 datas na primeira fase, sobrariam um total de 5 datas para a segunda etapa. A gente teria quartas de finais em jogo único, semifinal e final em 2 jogos. Teríamos também aí 11 datas sendo ocupadas pela Federação Paulista para o seu campeonato estadual, mas eu particularmente acho melhor a primeira fórmula que foi dita, até porque as equipes teriam uma garantia mínima de 8 jogos e não de 6 para jogar nessa primeira etapa da competição. Se bem que os times de São Paulo, praticamente todos eles têm calendário, né? Se tiver um ou dois que não consiga jogar a Série D, são basicamente as equipes que vêm de acesso, que para essa temporada seriam as equipes do Primavera e do Capivariano, que teriam aí esse problema de calendário, ou seja, poderiam jogar só, por exemplo, no segundo formato, 6 partidas e acabar o primeiro semestre para essas equipes. As outras equipes tendo no mínimo aí uma Série D para jogar, então teria um calendário bem movimentado agora para essa temporada de 2026. E agora eu quero que vocês comentem o que é que vocês acham dos estaduais. Vocês acham que eles devem ser realmente diminuídos? Vocês acham que, por exemplo, a gente deve ter as equipes menores iniciando o ano jogando as primeiras fases e as equipes maiores chegando apenas nas fases finais, que é uma ideia que foi dita também. Aconteceu até lá em 2002, né? A gente teve o Super Campeonato Paulista, que o Ituano ganhou o Paulistão, e depois tivemos os grandes entrando e o São Paulo venceu o que foi chamado na época de Super Campeonato. Acho que vocês lembram, né? Então eu quero que vocês comentem, que deixem as opiniões de vocês, sugestões também. Vocês têm outras ideias aí pro Paulistão? Eu vi gente falando também em fazer o formato que é na Champions, né? Separar ali por grupos e sortear aleatoriamente 8 confrontos para cada uma das equipes e a partir daí definir quem avança para a segunda fase. Então, deixem sugestões aí nos comentários, eu quero ouvir vocês, eu quero ver a opinião de vocês. A gente vai conversando, né? Quem puder responder, eu vou estar respondendo, até pra gente debater e ter ideias aí do que vai ser o nosso futebol em 2026. Com a nova presidente da CBF, deve ter muita novidade e, claro, a gente vai acompanhar. Então já se inscreve aqui para não perder nada. Um abraço e fique com mais um vídeo que está passando no card. Clica, assiste e segue com a gente.